Pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui para apresentar para vocês o vinho do mês. É esse daqui, Il Molino di Grace, Il Volano. Il Molino di Grace è il produttore, Il Volano é o nome do vinho. Indicazione geográfica típica, da Toscana. Vou falar um pouquinho sobre isso. Esse aqui já é o vinho, né? Nós temos a oportunidade de vê-lo aqui, né? Uma cor bem agradável, vermelho rubi translúcido, característico da Toscana. É uma informação interessante sobre esse vinho, é que ele recebe a denominação de indicazione geográfica típica. Isso é utilizado pelos super toscanos, que ganharam esse nome de super toscanos pelos produtores que não quiseram mais fazer vinhos apenas com a uva Sangiovese, que é a uva clássica da região da Toscana, que é a uva que é responsável pelos Chiantis, pelos Brunellos de Montalcino, e eles quiseram acrescentar uvas diferentes. Em geral, as uvas da França, da região de Bordeaux. Então, esse vinho ele tem essa característica. Ele é produzido na região do Chianti, e a região próxima de Firenze, e ele adiciona uma uva mais que é a Merlot. Então esse vinho é Sangiovese com Merlot. Então ele é considerado um vinho super toscano, devido a essa característica, onde ele quebra aquele molde clássico. Quando você usa só Sangiovese, você pode receber uma denominazione di origine controllata, ou denominazione di origine controllata e garantita. Então esse produtor ele fala, não, para esse vinho eu não quero isso, eu quero fazer do meu jeito, a minha receita, as minhas regras. Então ele mistura Sangiovese com Merlot, o que pode transformar ele bastante interessante, porque o Merlot ele dá uma maciez, uma suavidade maior para o vinho, ele quebra um pouquinho, talvez uma acidez a mais que a Sangiovese possa ter. Então isso pode ser extremamente interessante. Vamos à degustação dele. O primeiro aspecto a ser considerado é a cor. Uma cor bonita dessas não pode ser desprezada na sua avaliação. Uma cor bem rubi, bem translúcida, bem bonita de se ver. É já a primeira sensação boa que nós temos do vinho, é apreciar sua cor. Uma dica para esse vinho é abrir ele um pouco antes de você degustar. Eu aconselho uns 20 a 30 minutos antes para ele poder respirar e trocar, já oxigenar, né, porque ele começa a melhorar bastante. Características do aroma dele, ele tem um pouquinho de algumas frutas vermelhas, framboesa. Ele tem, depois que quando ele vai evoluindo, ele mostra algumas notas de terra, como cogumelos, algo assim. E ele evoluindo um pouco mais, você consegue sentir aromas um pouquinho mais secundários e terciários, que são relacionados a couro. O que essa sensação de evolução do vinho é muito interessante. Quando ele começa de uma maneira, aí você vai vendo ele progredir, evoluir. E essa complexidade é a principal característica desse vinho. Degustando ele na boca, é importante quando a gente faz a degustação de aproveitar todo o vinho, deixar ele passear pela boca, para ele passar por todas as partes das papilas e com isso a gente ter toda a avaliação dele. Então o que nós vemos nessa avaliação é que tem um predomínio nítido de acidez. A Sangiovese é responsável por isso. Mas que ele tem um toque mais arredondado pela Merlot, que ela dá para ele isso. Agora a acidez dele realmente é uma acidez agradável, ela chama a atenção do vinho, tem um corpo leve, é um vinho que não tem taninos, aquelas pessoas que não gostam muito de tanino vão gostar desse vinho. Tanino é aquilo que pode pegar um pouquinho no lado da boca, né, o chamado amarrar no vinho. Então
esse tem poucos taninos, e ele combina muito bem com uma pasta com molho vermelho, com uma pizza. São, acho que, os principais pratos que ele chama. É um vinho delicado, é um vinho leve, é um vinho elegante e eu acho que é uma ótima pedida para o Dia dos Namorados, por exemplo. Aí você alia uma pasta com molho vermelho e assim a combinação realmente é perfeita. Abre um pouco antes, deixa ele respirar e com isso ele já vai conseguir mostrar tudo que ele tem, todo o potencial que ele tem e que vai continuar durante a taça, né? Durante a degustação na taça, ele vai continuar evoluindo. É um belo vinho, um belo produtor que tomou muito cuidado durante o processo todo de vinificação. Então é realmente uma boa recomendação. A Wine Spectator deu 89 pontos para ele e eu estou dando 8.9 também na minha classificação TDC Score. 8.9 é a nota que eu dou. É um vinho realmente que vale a pena provar.